agradecer vocês duas pelo convite, tá? Eu quero dizer que eu tenho enorme admiração por vocês duas. A Daniele é uma pessoa que eu já trabalhava com ela, eu sempre apreciei tanto a pessoa dela, né, pessoal, como a inteligência que ela tem. Então, para mim foi uma honra ela ter aceito. E a doutora Carla, eu a conheci, que ela postava algumas coisas no Facebook, depois eu a convidei, juntamente com o doutor Eliel, que é o presidente da comissão aqui de Direito Notarial e Registral de Jundiaí, né, que é da 33ª subseção de São Paulo, onde ela veio fazer uma palestra aqui em Jundiaí, e eu simplesmente me apaixonei pela pessoa que ela é, pelo conhecimento que ela tem. Então, eu quero agradecer vocês e por vocês duas presentear a gente com esse conhecimento que vocês têm, tá? Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Carla, que é a pessoa que sempre falou sobre esse tema, e eu quis trazer para passar mais conhecimento para todos. Obrigada, Samara. Obrigada, Daniele. Bom, esse é um tema, né, que eu estudava, digamos assim, há uns 2, 3 anos atrás. Então, hoje em dia, eu já não estudo mais, então nem sei mais como é que está o estado da arte hoje em dia. Eu acho que hoje a Daniele talvez até tenha condições de nos dizer com mais propriedade, acredito eu. Então, é claro, Daniele, é claro. Hoje, a visão que eu tenho, digamos assim, essa visão, como eu disse, de há uns 3 anos atrás. E aí eu preparei, digamos assim, eu preparei até um slide para apresentar essa minha teoria, digamos assim, tá? Olha, a questão da retificação do nome de transgênero no RI, ela começa, na verdade, com a... Espera um pouquinho que eu vou vendo aqui também. Com a DIN 4275, com a retificação, ela ganhou, digamos assim, mais espaço a partir da retificação administrativa, vamos dizer assim, né? Porque antes era a única possibilidade era a retificação judicial. A única possibilidade era a averbação que era conseguida apenas pelo processo judicial. E agora não, agora, como vocês todos sabem, como todos sabemos, há a possibilidade também, porque não foi fechada, a retificação administrativa. E essa retificação administrativa é conseguida diretamente nos registros civis. E qual a característica essencial? É a despatologização das identidades trans, ou seja, a desnecessidades de laudos médicos, de laudos psicológicos e de laudos psicossociais. Com isso, veio para uniformizar em todos os registros civis do país, veio o provimento CNJ 73, que criou um procedimento, apesar de não serem as serventias extrajudiciais pertencentes à administração pública, criou-se um procedimento, vamos dizer assim, vinculado, ou seja, o oficial ele não pode fugir desse procedimento, ele não pode arbitrariamente negar à pessoa transgênera o direito dela a alterar o nome, a não ser que ele fundamente muito bem essa
vamos dizer assim, a não ser que ele fundamente muito bem essa impossibilidade, ele não pode negar à pessoa transgênera o direito dela alterar nome e sexo no registro civil. Para isso, o provimento CNJ 73 exige uma série de certidões. E, mais ainda, há todo um sigilo nesse procedimento. E daí, isso está bem claro no seu artigo 5º, que a alteração de que trata o provimento CNJ 73, ela está explícita, que a alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar nas certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente, ou seja, por sua própria vontade, ou por determinação judicial, hipóteses em que a certidão, ou seja, aquela certidão de inteiro teor, deverá dispor sobre todo o conteúdo registral, ou seja, a própria consagração do direito à privacidade que tem estatura constitucional. Ou seja, ele está... E esse direito ele foi reconhecido expressamente no voto dos ministros do STF na própria DI 4275. E é, de fato, descrito nos princípios da Carta de Yogyakarta, mais particularmente o princípio 3D. Então, isso vai ser básico para que nós possamos, mais tarde, entender a natureza, ou seja, como que isso se irradia também para o registro de imóveis. Ou seja, o registro de imóveis não pode negar vigência a todo esse entendimento que foi construído na ADI 4275. O registro de imóveis, em hipótese alguma, ainda que pleiteie uma pretensa, vamos dizer assim, um pretenso respeito à publicidade, não pode negar vigência ao que foi estatuído na ADI 4275, sob pena depois de responsabilização civil. Porque nós temos que respeitar o direito dos credores? Tá bom, vai respeitar o direito dos credores, mas depois vai ser responsabilizado civilmente. É isso que vai acontecer. Então, mais particularmente no registro de imóveis, qual seria um exemplo? Tá? Isso daqui, na verdade, foi um exemplo que eu pensei, como eu disse, há 2, 3 anos atrás. Qual seria um procedimento típico para alteração de prenome da pessoa transgênera no registro de imóveis? Então, vamos supor, ela já alterou o nome no registro civil, ou seja, nós não podemos pensar agora em digamos assim, um nome social. Infelizmente, o nome social ele não encontra ressonância no registro imobiliário. Mas vamos supor, uma pessoa transgênera, ela consta como titular de um direito real na matrícula. E quais seriam os documentos de uma pessoa transgênera para alterar o nome no registro de imóveis? Então, ela faz, é claro, um requerimento e leva uma carteira de identidade ou um documento que comprove os números de RG e CPF
e a mesma filiação, um documento de identidade antigo, de antes da alteração, e um novo. Com isso, ela comprova que ela é a mesmíssima pessoa que consta lá na matrícula, e ela é a mesma pessoa que está lá fazendo o requerimento, para que não reste dúvida. Olha, eu apenas mudei o meu prenome, mas eu sou a mesma pessoa. E uma certidão de registro de nascimento antiga, ou seja, antes da alteração, e a nova. Por que que eu julgo desnecessária a certidão de registro de nascimento de inteiro teor? Por que eu julgo desnecessária? Porque ela é comprobatória de um procedimento sigiloso. E qual a diferença da certidão de registro de nascimento de inteiro teor para a certidão de nascimento simples, vamos assim dizer? Porque ela comprova a alteração de sexo da pessoa transgênera e traz todo o procedimento. Isso é desnecessário para o registrador de imóveis e fere a esfera privada do requerente. O que o registrador de imóveis vai querer com isso, a não ser matar a curiosidade dele? Eu tive um caso semelhante a esse quando eu vendi um imóvel. E aí o advogado, ele queria, porque queria a minha certidão de nascimento de inteiro teor. Eu falei para ele, ô doutor, por favor, para que o senhor vai querer isso? Não, porque o comprador quer esse documento. Olha, sinto muito, mas para que ele quer esse documento? Ah, porque ele vai necessitar para o registro de imóveis. Doutor, sinto muito, mas eu não vou lhe dar, não. Ah, mas e aí? Como é que nós vamos fazer com o registro de imóveis? Olha, com registro de imóveis eu me entendo, tá bom? Aí ele ficou calado. E pronto. Ele só queria matar a curiosidade dele. Era só isso, sabe? Então, é algo doentio nas pessoas. É algo doentio, infelizmente. Infelizmente é isso. E olha, ou seja, para a retificação de transgênero, do nome de transgênero no RI, é desnecessária a certidão de nascimento de inteiro teor. Lembrando ainda que a certidão de nascimento é onde fica todo o procedimento de alteração de nome e de sexo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ser casada, divorciada, e, de acordo com o provimento 73, pode não ser feita nenhuma alteração na certidão de casamento. Por quê? Porque o cônjuge pode não requerer essa alteração no registro. Então, todo aquele discurso do princípio da veracidade dos registros públicos cai por terra devido ao provimento 73 resguardar uma, entre aspas, um direito ao decoro do cônjuge, da pessoa transgênera, o que chega a ser um contrassenso. Diga, doutora. Para dizer que esse direito não é absoluto, né? O direito da veracidade. Exatamente. Ou seja, há uma espécie de discriminação institucional nesse caso. Isso cabe todo um estudo. Ou seja, o único documento hábil que deve ser apresentado ao registro de imóveis é a certidão de nascimento. Por isso que é desnecessária a certidão de nascimento de inteiro teor. A certidão de casamento, ela muitas vezes, não prova nada nesse caso. Ela muitas vezes não prova nada, porque ela pode estar
igual, digamos assim, o fulano se chama Francisco e na certidão de nascimento, de casamento, ele vai continuar se chamando Francisco. Não vai, muitas vezes, representar nada para o registrador, só vai aumentar a dor de cabeça dele, na verdade. É algo muito complicado. É muito complicada a situação do transgênero. É algo muito complicado. Então, um cuidado ainda a ser adotado. Porque, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Que é algo muito bonito de ser falado, mas que gera também efeitos práticos. E também, em nome do princípio da privacidade, o registrador de imóveis ele jamais poderá manter a mesma matrícula do imóvel e averbar simplesmente a mudança do prenome da pessoa transgênera. Por exemplo, olha, averbação número tal, pelo documento tal, em função do procedimento de retificação de prenome de sexo, verifico que João de tal, portador do RG, do CPF, passou a se chamar Maria de tal, portador do RG e do CPF. Por quê? Porque a matrícula é um documento público. Qualquer pessoa pode requerer certidão da matrícula. Imagina se esse documento se torna público. Meu Deus do céu! Gera constrangimento. Ocorreu uma tragédia. Gera constrangimento. Olha, eu fui dar uma vez uma palestra em Itapira, interior de São Paulo. Vocês acreditam que chegou uma moça que ela era substituta de um registrador de imóveis. E essa moça me perguntou se podia fazer isso. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso não. Senão, o registrador vai responder na justiça de uma forma que ele vai virar notícia de jornal. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Não, eu tenho uma solução, sabe? Eu até escrevi sobre isso. O problema é que me foram depois, não cabe agora me dizer as razões, mas depois me foram interditados os espaços. E aí, depois eu desisti de escrever sobre tudo isso. Não. Essa foi a razão. Mas a gente precisa falar sobre isso. Sabe que às vezes as pessoas tentam mitigar justamente para isso, porque é que não tá na pele, não sente na pele, não sente na carne, então para ele não tem importância. Bom, mas a minha solução qual é? Minha solução é a seguinte: o registrador ele deveria encerrar a matrícula, tá? E dessa matrícula a pessoa somente poderia requerer uma certidão em inteiro teor por ordem judicial ou por ordem do juiz corregedor. Então, deveria ser aberta uma nova matrícula e para ela serem transportados os ônus reais porventura existentes. E mais ainda, aí sim, nela deveriam ser abertos com os dados retificados do novo titular do direito real. E se alguém for requerer uma certidão vintenária deste imóvel, então essa certidão vintenária, ela somente poderá ser fornecida em forma de certidão por quesitos, exceto, é claro, se ela for requerida por ordem judicial ou por ordem do juiz corregedor, tá? Mas se outra pessoa for requerer, deverão ser omitidos os dados da retificação do nome da pessoa transgênera. Ou seja, essa é a minha ideia. Essa ideia que eu tinha já há alguns anos atrás. É uma ideia simples, sabe? É uma ideia até mesmo... Hoje eu olho assim para ela, mas que ideia boba. Mas é a ideia mais simples que eu vejo. Dessa forma, ficam preservados
os interesses da pessoa. É algo tão simples de ser feito. Eu acho que além de ser preservar os interesses, você consegue atingir os outros princípios que pode conter, tanto na lei de registros públicos, no Código de Processo Civil, né, que depois eu quero falar, mas eu acho que seria a melhor solução. Sim, sim. Entrando... Pode falar, doutora, por favor. Tá. E somente para terminar, né? Por quê? Porque isso daí, apenas para terminar, os outros negócios jurídicos que ingressam no registro de imóveis, como, por exemplo, uma escritura de compra e venda, a atualização dos dados do transmitente transgênero, no caso, né? Ela também deverá ser feita perante o RI, né? Para verificação do princípio da continuidade subjetiva. Mas, neste caso, os documentos serão apresentados ao tabelionato, no caso, se ele se incumbir do registro. Serão os mesmos já referidos anteriormente. E o tabelionato encaminhará ao registro. E, no caso, o tabelionato estará sujeito às mesmas regras do registro. Portanto, é claro, né, ele será responsabilizado civilmente se na escritura fizer constar passagens como é fulana de tal, anteriormente fulano de tal. Meu Deus do céu, eu nem penso um negócio desses. Qualquer forma de discriminar, ou tornar aquilo discriminatório, né? Sim. Claro. A minha fala era essa. Basicamente essa. Então, doutora Daniela, você na posição, né, trabalha em imóveis, qual que é o posicionamento hoje e até a sua própria opinião sobre a situação? Então, eu tentei, estudando sobre o tema, né, tentei fazer uma abordagem extremamente acadêmica sobre o assunto e tecer alguns comentários que eu entendo, né, serem pertinentes ao ato em si. Nessa seara, primeiro a gente teceu o que seria o registro de imóveis, o que ele visa garantir, né? Como eu falei, eu tenho uma visão completamente do registrador, né? Até por conta da atuação que constantemente no âmbito do registro. Então, uma coisa que nós sempre conversávamos e é pertinente, qual é a finalidade do registro? Né? Para que serve um cartório? Seja de notas, seja o registro civil de pessoas jurídicas, seja o tabelionato de notas, né? Qual é a finalidade? A finalidade é justamente garantir, acho que é um dos princípios fundamentais, que é o princípio da segurança dos atos, o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, vindo para o registro de imóveis, ele visa garantir o quê? A segurança jurídica dos atos negociais, os direitos reais, que são elaborados e vistos por quê? Por pessoas. Então, são negócios jurídicos que versam sobre direitos reais, mas que são existentes sobre pessoas. E justamente por ele ter esta abordagem, que deve ser tratado não apenas de uma forma fria, mas deve ser tratado de uma forma, apesar da administração pública ter o princípio da impessoalidade, mas ele ter uma certa pessoalidade justamente para quê? Para ter a isonomia, ter uma igualdade entre as partes. E a isonomia, ela não é que todos são iguais, mas trazer um tratamento diferenciado para que todos tenham equiparação jurídica, equiparação perante a lei. E então, a função registral, o registro de imóveis, é justamente garantir essas relações jurídicas, né? E nessas relações jurídicas, nós também temos que garantir o quê? Os direitos constitucionais, a dignidade, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, a igualdade, a identidade e a expressão de gênero, independentemente de discriminação, que é justamente o que fundamenta o provimento 73, né? Se a gente fazer a leitura dos considerandos, é justamente o que fundamenta o provimento 73. Então, se a legislação, se o CNJ, ele trouxe para
para o nosso meio administrativo a possibilidade de uma alteração de gênero pela via administrativa junto ao Registro Civil de Pessoas Naturais, então é incompatível isso de imóveis, ele trate a mesma situação de maneira diversa. Porque apesar de atos registrais serem diferentes, um versa sobre pessoas, que é o Registro Civil de Pessoas Naturais, o outro versa sobre os direitos reais oponíveis a estas pessoas. Então, nós não podemos tratar de uma forma incompatível, né? E aí, estudando, comecei a questionar também em relação à necessidade ou não da averbação da alteração de gênero junto ao registro de imóveis, né? E aí eu entendo que, claro, porque assim, a rigor, teria algum prejuízo, algum dano a não averbação ao registro de imóveis? Contudo, tem um dano pessoal, porque a alteração de gênero, ela envolve diretamente o quê? A forma como eu me enxergo. Eu não me enxergo da maneira qual biologicamente eu seja. Então, justamente por não enxergar isso, entrar diretamente na dignidade da pessoa humana, né? Que é a necessidade, sim, dessa alteração junto ao registro de imóveis, né? E também, novamente, lá do início, qual é a finalidade? A finalidade de gerar segurança em relação às relações jurídicas entre as partes, né? Então, se o imóvel ele estava de propriedade, registrado propriedade em nome de João, e o João ele não se enxerga como João, e ele teve esse anseio por fazer esta alteração para que fosse Maria, né? A próxima relação jurídica, de fato, ocorreria, ele sendo Maria, você fazer uma relação do qual a propriedade demanda de João, é algo que fere intimamente a dignidade da pessoa humana. Então, há sim a necessidade dessa averbação, sem contar a questão da segurança jurídica, né? A questão da segurança jurídica do ato. Em fatos em números, se nós formos falar apenas em números, RG e CPF não vai ter alteração de documentos. Exatamente. Então, em documentos, Receita Federal para fins patrimoniais, não tem alteração. Só que há uma confusão, você estar com... É de João, mas quem está vendendo é Maria, que você acaba por justamente gerar o quê? A insegurança jurídica em relação ao ato. Então, tem que ser averbado, sim. E justamente, o provimento 73, ele fala, assim como a doutora Carla nos demonstrou, do sigilo, desse sigilo. Então, consultando alguns registradores, eu vi de diversas maneiras a forma de tratar. Eu vi registrador aqui da capital, que ele trata a maneira como averba, simplesmente alteração. Título, alteração. E essa alteração o quê? Que por os documentos tais, João chama-se Maria. Então, se você for olhar essa... Sim, aqui da capital. Meu Deus! Olha, doutora Samara, vamos ganhar dinheiro? Vamos mover responsabilização civil. Eu estou falando porque eu vi, de conhecimento, porque eu fiz uma pesquisa de campo mesmo, tá? Eu vi oficiais aqui da capital tratando desta maneira, eu vi oficiais também fazendo a averbação. Aqui na capital eu não consegui com os oficiais, os quais eu obtive contato, apenas um dos 18 que fez o encerramento de matrícula e uma abertura de uma nova. Apenas um. Não vou citar números. Mas apenas um. Eu também cheguei a ver oficiais daqui da grande São Paulo, né, com quais eu tive contato, que faz uma averbação retificação. Retificação. E para constar que o proprietário do R tal é Maria. Ponto. 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 Simples. Sem nenhuma
tem E fazenda RG e escalonada. CPF? É o mesmo. É Maria, RG e CPF, ponto. Simples, objetivo e mais nada. E Meu Deus. conversando com alguns outros oficiais também, eu vi um que adota, inclusive adotou na serventia, teve apenas um caso, tá? Adotou na serventia justamente a solução apontada pela senhora, doutora, né? É mesmo? Verdade. Pô, 3 anos Eu acho depois eu que, acreditava. a não ser que a Dani não queira, mas eu acho que o nome desse registrador deveria ser trazido à baila, né? Para ele ficar até conhecido, porque é louvável a. Né? E eu conversando com esse registrador, eu falei, doutor, eu queria saber o teu entendimento, né? Porque então, o que tinha chegado ao meu conhecimento, né, quando eu conversei, antes de conversar com ele, foi que ele tinha pedido autorização judicial para que a matrícula no qual foi feita a averbação da alteração de gênero fosse sigilosa e, né, e a expedição somente isso, mas tinha pedido autorização para o juiz permanente. Porém, não. Ele simplesmente entendeu que decorre da lei. Entendimento é meu e eu assumo a responsabilidade e fiz. Entendeu? E eu tenho respaldo na lei. E ele simplesmente ele fez a averbação da retificação, encerrou a matrícula, abriu uma nova, né? Com o nome atual. A anterior, junto à Arisp, porque se você fizer buscar pela numeração anterior junto à Arisp, você consegue ter visualização eletrônica, certo? Contudo, esta matrícula especificamente, qual foi a solução adotada por esse registrador? Ela é uma folha em branco dizendo matrícula sigilosa, do qual a expedição de certidão somente pelo próprio requerente ou por determinação pelo proprietário do RX, né? Pelo proprietário do RX ou por autorização judicial. Por quê? Porque o artigo 5º lá do provimento 73, ele diz o seguinte, que a expedição da certidão de inteiro teor, né? Quando ela fala lá, somente por quem? Por autorização ou pelo requerente. Deus, a minha ideia. Né? Foi essa. Então, quando você solicita na Arisp a visualização dessa matrícula, o número dela, você vai ter esta folha em branco. Você não tem. E a expedição dela, ela é feita como se fosse um traslado de transcrição. Não tem cópia reprográfica. A que ficou encerrada. Aqui ficou encerrada. Entendi. Não a nova, a que ficou encerrada. Porque a que ficou encerrada, ela tem o teor da redação, ela deixa a ciência de que houve uma alteração de gênero, né? E é importante, assim, nos registradores daqui da capital que eu vi, todos, eles não fazem a menção que que a alteração é por virtude de alteração de gênero ou por transgênero. Ao menos não faz isso, né? menção ao texto. Ao menos isso, né? Né? Acho que porque Não está faz expresso essa lá menção. no provimento 73, isso, porque se não tivesse isso expresso, talvez eles colocariam. Isso. Gente, Contudo, olha, sim, né? Então gente, eu verifiquei eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. Diga, doutora. Eu tenho uma proposta. Que tal se nós três fizéssemos correndo no prazo de 1 a 2 semanas uma proposta à Corregedoria Geral de São Paulo, uma proposta fundamentada de regulamentação. Nossa, Mas tem que ser correndo. Faço. Que tal? com certeza, super Vamos. topo. Mas tem que ser rápido. Mas tem que ser rápido. Sabe que dia é hoje? 25, né? Hoje Vamos é 25. protocolar. Sério Vamos. mesmo. Sabe? Vamos! Porque olha que absurdo. Ainda estava, antes de você entrar, Dani, estava eu e a doutora Carla conversando.
E eu cheguei a colocar na remota hipótese dessas coisas acontecerem em lugares longínquos. Quando está acontecendo aqui, próximo, sabe? Sim, O estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que mais tem visão no sentido de para padronização das normas, onde as pessoas tomam como exemplo. Isso sim, está aqui próximo, muito sim. próximo. Então, assim, como eu falei, eu queria fazer uma abordagem acadêmica e o que eu, Daniele, na posição de um oficial registrador, qual seria o meu entendimento? Eu realmente adotaria o encerramento de matrícula, né? Eu creio que esta hipótese do encerramento, a abertura de uma nova, né, o encerramento de uma nova matrícula com o gênero alterado, né? E é a partir daí a questão filiatória, a questão de uma certidão vintenária, centenária, o que quer que seja, né? Somente por cópia, por uma questão, por quesitos, e caso haja necessidade de uma reprodução de inteiro teor, cópia reprográfica, a solicitação somente por uma questão de autorização judicial por um terceiro. Até porque hoje a gente tem que ter em mente também que, além do provimento 73, nós temos uma outra questão que fundamenta esse pedido. Nós temos em vigor hoje, acho que é o provimento, não vou me lembrar o número dele, da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que justamente para você solicitar uma certidão, você precisa informar o motivo. Você sabe que eu fui, há um mês atrás, eu fui no cartório de registro de imóveis e estava com a confusão no imóvel que estava no nome da minha cliente, mas ela não é proprietária daquele imóvel. Eu falei assim, nossa, o que será que aconteceu? Aí eu pedi a certidão da microfilmagem, dos documentos que estão microfilmados. E eu tinha que dar um justo motivo por conta da LGPD. Então, e aí assim, nós também temos que lembrar que a gente não pode somente pautar esse sigilo, bem lembrado essa questão, esse sigilo somente para o ato da averbação. Porque é possível você solicitar a microfilmagem dos documentos que deram origem àquele ato registrado. Então, eu particularmente entendo que esse sigilo não é apenas do ato, mas de toda a documentação que instruiu a prática do ato. Então, também, não só a certidão do registro do imóvel, mas também a certidão dos documentos que lastrearam a prática daquele ato. Eles também devem ser sigilosos, né? Porque assim, nós falamos muito da certidão da matrícula, a certidão da matrícula, a certidão da matrícula. Porém, a matrícula, para o ato ser praticado, houve documentos que foram juntados para instruir a prática daquele ato. Então, eu entendo que a certidão também desses documentos, da mesma forma, precisa ter o mesmo cunho sigiloso e somente ser expedida mediante autorização judicial, justamente pelo cunho sigiloso do ato em si que foi praticado. Exato, concordo. Né? Sim. Então, como eu disse, eu tentei fazer uma abordagem extremamente acadêmica sobre o assunto, e nós, como eu falei, são atos que eles instruem justamente o que? Relações humanas. E por instruir relações humanas, nós temos que ter uma equiparação. Eu não posso ter alguém que tem o seu direito protegido em detrimento daqueles que ainda não têm um direito consolidado. Então, ele tem que ter um tratamento diferente para que haja equiparação para o tratamento das pessoas. Então, existe de fato, alteração de gênero, tem um cunho pessoal, porque é uma questão da identidade, claro que tem, né? Então, justamente, é algo demonizado, né? Sim, é sim. Então, por esta razão, nós precisamos ter algumas políticas a serem adotadas que, apesar de não ter o cunho de pessoalidade da administração pública, nesses casos é preciso você ter este condão, esta sensibilidade, porque você envolve essa relação que é, no final das contas, entre pessoas. Então,
entrando pela dignidade da pessoa humana, entrando por todos os princípios constitucionais que são garantidos no provimento 73, para que haja essa alteração, nós temos que ter um tratamento diferenciado. E o encerramento de matrícula, a abertura de uma nova, você ter um sigilo por aquele, o ato em si praticado, ele porque, assim, encerramento de matrícula, nós temos expressamente quais são os requisitos e quais são o que fundamenta e quais são os motivos para encerrar uma matrícula. Contudo, nós precisamos ter um tratamento diferenciado para que a dignidade, que é um direito constitucional da Carta Magna, que decorre para todas as demais legislações, para que seja protegido. Então, temos a publicidade no registro de imóveis? Temos. Temos a continuidade dos atos? Temos. Temos especialidade subjetiva? Temos. Mas também temos que garantir os direitos constitucionais. Dignidade, né? A privacidade. Então, isso precisa... Não são direitos que se chocam, mas que se complementam. Exatamente. Exatamente. Tanto que eu acho que, assim, a visão que eu tenho, né, como advogada é justamente essa, né? Não tenho que tirar nada, nada, nada. Chegou até foi me trazida uma situação onde não era aberta uma matrícula. Faria a averbação, a linha estava alterada, só que essa matrícula ela não ficaria disponível para qualquer pessoa, bem como não ficaria disponível ali como imagem quando você entra no registradores. E é uma questão que eu não concordo, porque eu acho que fazer dessa forma, você traz marginalização dessa pessoa de forma indireta, né? O mais correto é encerra a matrícula, abre, e porque ninguém vai ficar questionando? Para pedir uma vintenária, ou uma trintenária, uma centenária que seja, precisa de um justo motivo. E aí sim você ou pede judicialmente ou a própria pessoa pede. Pode falar, Dani. Então, essa questão também de somente fazer o ato, ter um sigilo, envolve outras questões também que justamente essas minorias também precisam ter protegida, porque querendo ou não, atos administrativos, esses atos de averbação, encerramento, abertura de uma nova, eles são custosos. E aí, o ato em si a praticar, ele também acabaria gerando um custo maior e você também tem uma diferenciação em relação aos demais. Por exemplo, uma alteração de nome em virtude de um casamento, e caso eu me case. É uma averbação simples, né? Que casou, não é mais Silva Romero, é qualquer outra coisa, né? Agora, por que também uma alteração de gênero, talvez uma questão de atos unificados em relação às custas? Para quê? Como eu falei, é uma equiparação, né? São mais atos a praticar que querendo ou não, gera um custo maior e que por você ter que garantir a sua dignidade, você tem que ter um custo maior em relação às outras pessoas que não precisam ter essa proteção. Então, é algo também a ser questionado. Então, eu vejo alguns, como eu falei, conversando com diversos oficiais, eu vi também essas questões, a questão do custo, porque acaba sendo mais custoso, né? O encerramento, a abertura de uma nova, só que também você fazer apenas a averbação, deixar esta matrícula de forma sigilosa, você também acaba por obstar negócios jurídicos, a agilidade dos negócios jurídicos, porque você precisa de uma autorização para poder expedir essa certidão. Não só isso, de uma forma indireta a pessoa vai se sentir discriminada. O que ela sentia é que ela está em pé de igualdade desde um tratamento isonômico, mas ela vai se sentir em pé de igualdade. Quando eu coloco a única matrícula dela como sigilosa, por quê? Aí levanta o questionamento, levanta a dúvida, né? Então, você tem que retirar isso. Na questão de ser custoso, infelizmente e eu acho que foi um erro daquele provimento e pode ser inserido em outro. Inclusive, a gente vai discutir isso, viu? Porque, assim, na maioria das vezes, com suas raras exceções, essas pessoas, elas são tão marginalizadas que elas são hipossuficientes economicamente falando.
E aí ela tem o custo no registro civil e depois ela tem o custo no registro de imóveis. Eu acho que poderia ser isento. Seria um tipo de situação que poderia ser isento. Hoje não é, e tem que decorrer de lei, né? E hoje não é, mas poderia, entendeu? Para ela atingir a dignidade dela. Agora, para ela atingir a dignidade dela, isso de forma gratuita, ela tem que recorrer ao judiciário, que acaba demorando. Sim, sim. Então, são questões que eu realmente entendo que é o momento de ser discutido justamente por todas essas nuances. Não é simples o ato em si pura e simplesmente, mas ele tem desdobramentos, né? A grande maioria, e a gente não pode somente falar da questão da população transgênero, mas também a nossa população, a grande maioria, o acesso, o custo ainda mais nos dias atuais, face à pandemia do novo coronavírus, né? Onde tantos empregos foram ceifados, o custo de vida, o custo, além de ter sido muito elevado, o poder aquisitivo das pessoas diminuiu de forma exponencial. Então, precisa ser tratado não só o ato em si a ser praticado, mas também a questão dos emolumentos. Exatamente. Né? Porque nós temos os oficiais que dependem dos emolumentos para justamente dar o andamento, mas nós também temos essa outra questão que precisa ser pensada, porque querendo ou não, muitas coisas são custosas e há diversos atos a praticar são custosos. São mesmo. E no estado de São Paulo, eu acho que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro é onde os emolumentos são maiores, né? São elevadíssimos, são fora do alcance da grande maioria da população. Olha, eu não sei em relação ao registro imobiliário especificamente, contudo, eu encaminhei algumas notificações para fora do estado para ser feito por outros por RTDs, assim, valores exorbitantes. A gente fala tanto de São Paulo, mas assim, algo que fora da realidade. Porque às vezes a tabela deles para algumas coisas, elas são relativamente normais, mas para outros acho que eles acabam metendo a faca, sabe? Minas é um estado muito... O valor dos atos em Minas em si é algo assim surreal. E assim, previstos nas normas. Então, em Minas é algo surreal. Então, eu realmente acho que isso deveria ser unificado. E, querendo ou não, falando de normas extrajudiciais, 2 estados que são reguladores, Estado de São Paulo e Rio Grande do Sul. é verdade. São que geralmente acaba expandindo o entendimento para os demais estados do Brasil. Entendeu? Então, eu realmente entendo que é o momento de se discutir sobre o assunto. Eu realmente entendo que nós devemos continuar discutindo sobre o assunto. E como eu falei, eu tentei fazer uma abordagem mais acadêmica possível, né? Para tentar consolidar entendimentos quanto a isto. Perfeito. Doutora, tem algo a acrescentar? Doutoras? Excelente. Eu também achei excelente. Eu não tenho muito o que falar. Eu acho que, assim, na visão dos advogados, é justamente buscar esses direitos, né? Hoje teve um avanço quanto ao registro civil, porque está lá, né? Tem provimento, então está dizendo como deve ser. Mas quanto ao registro de imóveis, cabe ao advogado justamente ir atrás para que os direitos dessas pessoas não sejam feridos, né? E quando for, buscar a responsabilidade do registrador. Não tem o que fazer. Né? Eu tive um caso muito recente, não era de alteração de gênero, eu ainda não peguei nenhum. Eu, Daniela, ainda não fiz nenhum ato, não pratiquei nenhum. Contudo, eu pratiquei um ato recentemente no registro de uma sentença de uso capião, que para mim foi muito diferente, aonde havia a utilização de nome social. Né? Não havia tido alteração de gênero, mas tinha o nome social constante do registro do RG do beneficiado pela uso capião. E aí houve muita discussão de como seria, como faria, porque as normas proíbem o João, conhecido por John, né? O também conhecido por, e como
tratar essa temática, que também envolve justamente esse direito, no registro de imóveis, face a essa impossibilidade de ter um nome também conhecido como, né? Ou que também assina de outra maneira, né? E aí, buscando, encontrei uma resolução do CNJ, que foi adotado na serventia, né? Que nessa resolução, a resolução 270 de 2018, né? Ela dispõe sobre o uso do nome social junto aos tribunais, né? E aí tem o artigo, especificamente o artigo 3º desta resolução, que ela diz o seguinte: será utilizado em processos judiciais e administrativos, por isso que eu tive o entendimento de nós utilizarmos, porque os registros são vias administrativas do órgão judiciário, né? O nome social em primeira posição, seguido da menção do nome registral, que é registrado civilmente como, né? Porque justamente por não ter sido feita, realizada a alteração de gênero, contudo, tinha a inclusão do nome social junto ao registro, né, ao RG. Então, com os documentos instruídos, nós fizemos o nome. Não me recordo, mas era um nome, um prenome, né, com o sobrenome, registrado civilmente como. Então, nós conseguimos não ter o também conhecido, porque não era também conhecido. Os dois nomes constavam do registro, né? Então, foi a solução que foi encontrada com base nesta resolução do CNJ, face ao silêncio das normas, da legislação, como proceder nesse sentido. Porque o beneficiado vamos colocar, era o João, mas que socialmente era conhecido como Maria. Então, como colocar o registro vai atribuir o imóvel ao João ou a Maria, sendo que os dois nomes constam do registro? Então, não é um também conhecido e também não é um como assina, né? Então, foi essa a solução que nós encontramos com base nesta resolução do CNJ. Perfeito. A gente tem que ir se adaptando, né? Quando não existe nada para a gente se nortear, tem que ir se adaptando dentro do que hoje nós temos, que é partindo da Constituição, resoluções de provimento, normas, é o que a gente pode buscar, né? Sim, a nossa legislação brasileira, ela é, como eu sempre costumo brincar, e ela é uma verdadeira colcha de retalhos. A gente não pode olhar para apenas a 6.015, nós temos que ver toda esta gama de resoluções, de provimentos, de normas, de legislações. Às vezes você vai encontrar alguma coisa num decreto lá de 1900 e Guaraná com rolha, e é ali que vai estar a solução, né? Pior que é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez quem nos assistiu até aqui e eu espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, né? Que era trazer um assunto pouco falado, pouco tratado, seja em artigos, seja em discussões acadêmicas, né? Mas eu quero agradecer de novo quem assistiu o vídeo até aqui. A gente sempre está aberto às novas discussões, a novas ideias e reitero os meus agradecimentos para a doutora Carla e para a doutora Daniele. Obrigada.